A igreja começou em Filipos realmente com grande poder, grande agir do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, usado por Deus, libertou aquela jovem e desencadeou realmente algo grande, uma revolta do povo, mas também a ação de Deus ao libertar aquela moça, a salvação de Lídia, como Lídia teve o coração aberto para receber o Evangelho. E depois Paulo e Silas são presos, estão no cárcere, e ali no cárcere eles adoram a Deus perto da meia-noite. Eles amarrados começam a louvar, a orar, a glorificar a Deus. Todos ouviam isso e de repente, diz a palavra, de repente um terremoto aconteceu ali. E o cárcere se abriu, as portas, as algemas, e eles ficaram assim admirados de ver tudo aquilo, certamente. E o carcereiro, naquele momento, ele quis se matar, vendo que o cárcere estava aberto, ele pensou, todos os presos fugiram, mas Paulo grita de lá de dentro, não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Ele entra e diz, senhores, o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? Que coisa linda! Paulo então afirma, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ah, que coisa maravilhosa! E aquilo aconteceu, irmãos, de uma maneira tão linda. Paulo foi para a casa do carcereiro naquela mesma hora e em seguida batizou todos da sua casa. E eles serviram uma refeição para Paulo, aquela noite foi gloriosa, e eles voltam para a cadeia, voltam para lá, ei, maravilha, né? E ao amanhecer os magistrados, diz o versículo 35 do capítulo 16, quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem, soltem estes homens. O carcereiro disse então a Paulo, os magistrados deram ordens para que vocês e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Que venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, quando ouviram falar que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles, conduzindo-os para fora da prisão e pediram-lhe que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Assim começou a igreja. Assim começou aquela igreja, irmãos, em Filipos. Não se assustem, foi apenas um vento que bateu uma porta por aqui, mas está tudo bem, graças a Deus. A igreja começou daquela maneira, com o poder, com o agir, com a manifestação do Espírito Santo, com a pregação da palavra, com vidas sendo batizadas. Ah, que coisa maravilhosa! Eles se reuniram ali. Paulo Paulo e Silas encorajam os irmãos mais uma vez a permanecerem firmes na fé, firmes na presença do Senhor. Eu quero, irmãos, chamar a atenção de vocês para esse trabalhar de Deus, esse trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Quando tudo parece que está mal, quando tudo parece que chegou ao fim, você vê os apóstolos, os líderes presos, os líderes sendo humilhados e pensamos tudo está no fim. Oh, meu irmão, é neste momento que Deus se levanta, Deus gosta de agir quando nós nos humilhamos, quando nós somos humilhados e quando nós, diante da humilhação, não murmuramos, não reclamamos, antes glorificamos, damos glórias
ao nosso Deus. Este é o agir de Deus, este é o operar de Deus em nossas vidas. O mesmo Deus que operou na vida de Paulo e Silas, opera hoje em nossas vidas. O mesmo Deus continua manifestando seu poder, sua glória através de nós, através daqueles que se dispõem a pregar a palavra, a fazer a vontade de Deus, a anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Esse Deus é maravilhoso e o agir de Deus é assim. Deus usa as nossas vidas para que preguemos a palavra, para que anunciemos. E quando nós anunciamos, quando nós pregamos, Deus confirma a sua palavra através de curas, através de libertação, através de milagres. Deus segue operando, Deus segue realizando. O de repente de Deus sempre acontece. Como falamos, irmãos, certamente foi anjos do Senhor que estiveram ali para libertar mais uma vez os seus servos. Deus age, Deus opera desta forma. E eu gosto de pensar, este é o surgimento, o nascimento de uma igreja. Uma igreja nasce não pela vontade do homem, não é porque o homem decide fazer alguma coisa, não, nasce por Deus, pela vontade de Deus, e quando nós como homens simplesmente obedecemos a Deus, fazendo a sua vontade. Este é o meu, irmãos, é o meu sentimento, este é o meu pensamento, esta é a minha forma de sentir que Deus continua agindo desta mesma maneira, Deus continua operando assim, e eu, onde quer que Deus me mande, nos dias, nos anos que nos restam, que nós estamos para servi-lo, para fazer a sua vontade, onde quer, eu quero saber, eu quero sentir a sua direção e saber que Ele continua seguindo, orientando, ou cumprindo, fazendo a sua vontade em cada um de nós. Creia assim, Deus não nos abandonou, Deus nunca nos deixou só, Ele continua agindo, Ele continua operando, Ele é um Deus de maravilhas. Ele, como diz um cântico antigo, muito lindo, que nós aprendemos do Peru, Ele é um grande Deus nos céus e na terra também. Ele é um grande Deus para toda a sua criação e Ele fará grandes coisas por ti. Amém? Eu convido você a orar. Se você quiser, feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai Celestial, eu me curvo diante de Ti em gratidão, meu Deus. Eu me curvo diante de Ti reconhecendo o Teu agir, o Teu operar, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. Eu Te agradeço, Senhor. Eu peço Tua bênção, eu peço o Teu favor. Peço que o Senhor, meu Deus, cumpra Teu propósito, Teu querer na minha vida e na vida deste irmão, desta irmã, de forma especial, na vida desse pastor, meu Pai, deste líder que busca fazer a Tua vontade. Revela-te a ele, revela-te, meu Deus, eu te peço. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro também, meu Pai, pelos que sofrem, pelos que choram, por momentos difíceis em que nós passamos, meu Pai. Cada dia nós ouvimos notícias de pessoas que partiram, de pessoas que estão entristecidas, de pessoas que estão, meu Deus, nas UTIs, entubadas, Senhor, e nós clamamos. Mostra-nos, revela-nos até quando, meu Pai, a razão de todo este sofrimento. Mostra-nos, faz-nos saber, nos ajude, meu Pai, a cumprir e a fazer a Tua vontade em meio a tudo isso, Senhor Deus, que nós possamos, sim, meu Pai, entender que Tu estás no domínio, no controle de todas as coisas. Papai, eu te peço, Papai, eu te agradeço, eu te louvo, oro para que a Tua bênção, o Teu favor esteja sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Oro, meu Pai, que o Senhor
toque no coração desse meu amigo, meu Pai, desses que ainda não tiveram a revelação da Tua palavra, que hoje mesmo, como Lídia, eles se abram, seus corações sejam abertos, que como o carcereiro de Filipos, eles sejam salvos, eles e sua casa, para a glória do Teu nome. Eu dou-te graças pela igreja de Filipos, dou-te graças pelo agir do Senhor em nós, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus abençoe muito sua vida. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, em nome do Senhor Jesus.